Vamos lá, gente, então dando continuidade aqui na nossa aula sobre rejeição. Nós vamos ver nessa aula o resultado do sentimento de rejeição na vida de Jefté. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele vai à guerra contra Amon, ele vence algumas batalhas, e Deus usa ele para livrar a sua terra, para livrar os seus irmãos, para vencer muitas batalhas naquela guerra. O que aconteceu? No meio da guerra, no meio da batalha, já tinha vencido algumas batalhas e tudo estava se encaminhando, Deus estava dando vitória no meio das batalhas. Mas no meio da guerra, lá quase, do meio para frente, já quase no final dessa guerra, com a vitória já quase nas mãos, surge um sentimento derivado da rejeição. Que sentimento é esse, pastor? O sentimento de insegurança. É isso mesmo. O sentimento de insegurança vem sobre a vida dele, derivado da rejeição que ele sofreu, e no meio da batalha ele faz um voto a Deus, a qual Deus não havia pedido esse voto. Deus não havia, ele fez um voto por ele mesmo. E o voto que ele faz a Deus, se Deus desse aquela batalha na mão dele, a primeira coisa que saísse da porta da casa dele, quando ele voltasse para casa, ele ofereceria como sacrifício ao Senhor. Deus havia pedido? Não, mas ele fez um voto? Fez. O que é isso? A insegurança. Deus já estava dando a vitória. Ele já estava vencendo aquelas batalhas. Ele estava na linha de frente e a vitória estava chegando para ele. Mas em um determinado momento surge a insegurança e ele faz um voto para que Deus desse vitória. Só que a insegurança, eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que aconteceu na minha vida em alguns momentos. Em alguns momentos aconteceu algo na hora de tomar as decisões. Tomar decisão era uma das coisas mais difíceis na minha vida. Por quê? O fato de ter passado a minha infância sem ter uma paternidade, sem ter alguém que desse aquele direcionamento, às vezes morando na casa de alguém, às vezes morando na casa de um familiar, tinha a insegurança de tomar as decisões. Isso me chama muito a atenção. Tomar decisões. Nós precisamos ver qual sentimento está dominando a nossa vida na hora de tomar decisões. Eu tinha uma insegurança muito grande, que Deus foi com o tempo trabalhando na minha vida, a insegurança de tomar as decisões. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu faço? Será que eu não faço? E muitas coisas boas na minha vida eu deixei de fazer porque eu estava inseguro. Não sabia. Será que eu faço? Será que não faço? Se eu fizer e der errado, alguém vai me apontar. Se eu fizer errado, alguém vai apontar o dedo para mim. E por insegurança, eu deixei de tomar muitas decisões importantes na minha vida. Eu quero perguntar para você que está nos acompanhando, está nos assistindo aí, perguntar quais decisões difíceis que você já deixou de tomar na sua vida por causa da insegurança. A insegurança, geralmente, ela é derivada da rejeição. Quando tu te sente rejeitado, tu não tem coragem de avançar, coragem de ir para a batalha. Jefté, voltando a Jefté, ele vai para a batalha, mas no meio da batalha ele teve medo. Ele teve medo. Então ele faz um voto ao Senhor. E esse voto, a qual Deus não havia lhe pedido, lhe custa muito caro. Porque como Deus já vinha lhe dando vitória, ele venceu a guerra, ele venceu a batalha. E muito feliz pela vitória na guerra, ele desce para sua casa, ele vai de encontro à sua família. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz, quando ele se aproxima da sua casa, quando ele vai chegando em casa, feliz pelas vitórias a qual Deus havia lhe dado.
Quantas vitórias Deus tem nos dado? Quantas vitórias? Mas a insegurança às vezes nos faz ter prejuízos irreparáveis. A insegurança nos faz ter prejuízos irreparáveis na nossa vida. Quando ele se aproxima da sua casa, quem sai da sua porta? Quem sai da porta de sua casa? A sua única filha sai da porta e vai ao encontro ao seu pai. Qual foi o voto de Jefté? A primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. A insegurança fez Jefté prometer o sacrifício da própria filha ao Senhor. Algo que Deus não havia pedido, eu quero deixar claro isso. Mas a insegurança faz a gente tomar decisões incertas, faz a gente tomar decisões que nos levam a ter prejuízo